Bom dia. Gente abençoada. O tema dessa live hoje se chama A identidade é a chave de acesso. Ou seja, a tua identidade é a chave para uma vida de abundância, de prosperidade, de amor, de plenitude. E então, se esse título dessa live é atrativo para você, se ele chama a atenção, eu quero que você convide pessoas para vir assistir essa live. Eu te sugiro que convides, porque ela tá bem interessante, o conteúdo. É praticamente uma aula. Então, eu vou começar essa live pra gente não se estender muito, afinal hoje é dia de semana, né? Todo mundo sai para trabalhar depois. Então, a identidade é a chave de acesso. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. Tem uma passagem bíblica em Tiago 1, 23, 24, que diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face, né, na frente de um espelho ou num rio, mas depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece de sua aparência. O que significa isso? Significa que quando você e eu não temos uma identidade fortalecida, não sabemos quem somos, nós somos igual a esse homem, que nos olhamos no espelho, ou no reflexo de um rio, no reflexo de algum lugar, de alguma coisa, e a gente observa a nossa aparência, a gente sai, logo depois se esquece dessa aparência. É sobre isso. É sobre olhar para si mesmo e não saber quem você é. Então, a identidade é a chave de acesso por isso. E isso tem muito a ver com a forma como nós nos colocamos no mundo, a forma como nós nos posicionamos, a forma como nós olhamos para o próximo, para as pessoas que compõem a nossa vida e que nos rodeiam. Uma pessoa que não conhece a sua identidade, que ela se olha no espelho, ela se olha o reflexo da sua imagem em algum lugar e ela simplesmente dá as costas e esquece. Eu vou convidar meu amigo Emerson aqui para ele continuar comigo essa reflexão. Olá, bom dia. Bom dia. Como é que está? Tudo bem? Tudo. Estava aqui te ouvindo, né? Que tema lindo, né? E é um tema de grande reflexão, né? Identidade é a chave de acesso. E a chave de acesso às nossas promessas, né? Aos nossos sonhos, as coisas que almejamos. E como tu vinha mesmo dizendo, cada um de nós
vive situações, né, ou se coloca em situações que, que não deixam claro, né, que através de muito ruído, né, muitas coisas que do dia a dia a gente não tem a nossa identidade clara e não demonstra qual é a nossa identidade. Muitas vezes nós somos talvez a pior versão, né, de nós mesmos, deixando de lado a nossa identidade de vencedor, de filho amado, de abençoado, de altamente favorecido, por uma versão de uma identidade sofredora, vitimista, que murmura, né, que se ira por qualquer coisa, que é egoísta, que é orgulhosa. E muitas vezes a gente não acessa aquilo que é para nós, aquilo que nós sonhamos, ou até batalhamos muito, né? Lutamos muito para conquistar. A gente chega no local, mas não curte, porque a gente não tem identidade, né? A nossa identidade, ela, ela tá alterada, né? E ela Isso. alterada, ela não nos permite ter o acesso da plenitude, de vivermos aquilo que a gente tanto sonhou, desejou, e isso faz com que a gente tenha uma cegueira, né? Às vezes já ganhamos tanto, né? Ou até mesmo essa cegueira e tudo isso não nos permite desfrutar da trajetória do caminho dos nossos projetos, nossos sonhos, e, e a gente não desfruta. E quando chega lá no final, parece que a gente está acabado, né? É. É porque a gente. É como se a gente estivesse lidando com uma guerra, né? A gente não. Quando tu não tá dentro dessa identidade restaurada, é como se tu lutasse uma guerra todos os dias. E tem muita gente que usa essa expressão, né? As mulheres, principalmente, quando elas dizem ali, parabenizam até lá no Dia da Mulher, ou quando elas parabenizam outra mulher, parabéns, tu é guerreira. É como se as pessoas estivessem comemorando a luta, uma luta, né? Uma luta interna. E aí volto, né? Essa frase, ela tem muito a ver com uma frase que a gente leu uns dias atrás. Eu vi que hoje temos uma pessoa nova, seja bem-vinda, Tati. Eu botei Tatiane, mas eu não é Tatiane, é Tayane, né? Gratidão por estar aqui. A gente faz live nas quartas e nas sextas sobre esses temas, tá bom, Tayane? Caso tu queiras assistir mais vezes. Então, assim, teve um dia aqui, ó, que a gente leu, esse aqui, ó, Onde Foi Que Eu Me Perdi? Aquela live do Onde Foi Que Eu Me Perdi, a passagem bíblica diz ali, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Então, quando tu vai lá e diz para uma pessoa, parabéns, tu é uma mulher guerreira, entende? É uma contradição, porque é como se aquela mulher guerreira tivesse, ela tá fora dos planos. A ideia é prosperar sem lhes causar dano, ou seja, viver em plenitude, sem dano. E isso tem a ver com essa passagem de hoje. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho ou na margem de um rio
E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Por que que esquece a sua aparência? Aí tem a ver com a live de quarta-feira. Porque não se sente filho, Não não se toma, sente não toma a amado, sua identidade, né? não Não se tem, reconhece. não sabe, não entende que a sua identidade, que ela não reconhece que ela ou ele é imagem e semelhança. E aí vive As guerras imagens internas, semelhantes. isso, guerras externas. E a Camila trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante, que diz da nossa boca, né? A nossa boca fala de quem nós acreditamos que somos. Tem muita gente que fala também assim, ó, a boca fala o que o coração está cheio. É verdade. Porque o que, que acontece? Todos os nossos atos, os nossos comportamentos, se eu sou gritona, se eu sou grosseira, se eu ofendo, se eu tiro o valor do outro, se eu sou ríspida, se eu, às vezes, sabe quando tu vai falar com a pessoa que tu é meio indiferente, meio seca, meio, sabe? Se eu humilho as crianças, os adultos, se eu falo com certo descaso, se eu ajo com descaso, todos esses nossos comportamentos, os meus e os teus, eles mostram de verdade aquilo que lá no fundo a gente acredita que é. É um reflexo. Quando ela diz, essa passagem fala do reflexo do espelho, é sobre isso. Nós estamos ali demonstrando em atos, no nosso dia a dia, atos, palavras e ações, o que realmente a gente acredita que é o nosso inconsciente. Então, agora, aquelas pessoas que são mansas, altruístas, amorosas, que têm uma linguagem doce, que tem no seu dia a dia são doces com os outros, são acolhedoras, aquelas que têm empatia, olham no olho do outro, elas têm respeito pelas demais pessoas, elas ouvem com atenção, sem querer já tá, sabe, querendo dar uma, como é que se diz? Tem pessoas que estão sempre querendo achar uma resposta para o outro, querer solucionar a vida do outro. Não, mas tem pessoas que elas são doces porque elas ouvem e elas não necessariamente querem ajudar o outro a resolver. Elas querem primeiro se conectar para entender. E aí, só se o outro pede, ela dá a opinião dela. Isso também, isso são pessoas que demonstram que o seu coração está cheio. Aquilo que ela acredita realmente, entende? Mostra o que ela acredita. Então, sobre ela e sobre a sociedade. Então, essa passagem que fala do reflexo da imagem, eu vejo como isso, como essas pessoas que elas não têm essa conexão íntima, amorosa com Deus, né? Não sabem que são filhos do Criador, não se veem como filhos, não se veem como imagem e semelhança. E que A estão nossa completamente identidade, perdidos. né? Ela foi tão alterada com o tempo, né? Que muitas vezes, né? A gente só sabe dizer o que faz, mas não sabe dizer o que realmente é. E isso eu acho que todos nós, quando começamos a jornada, eu acho que foi isso que mais assustou quando a gente iniciou lá atrás e quando a pergunta foi feita, pelo menos para mim também, né? Quem é o Emerson? Eu já saí falando o que eu fazia. E a pessoa disse, não te perguntei o que tu faz. Eu te perguntei quem é o Emerson. Eu, eu não sabia responder. E na realidade eu fui procurar o autoconhecimento justamente porque eu não sabia qual era o meu propósito e por que eu estava. Se tudo que eu tinha feito até aquele momento valia a pena, se eu estava no caminho certo, se era realmente aquilo que eu tinha que estar fazendo, e eu estava perdido. Se perguntasse,
quem é o Emerson. Ah, é um perdido, eu não sei, não sei o que eu tô fazendo aqui, nem sei que... Eu tô tentando me descobrir, eu tô tentando me encontrar, durante muitos anos eu vivi no automático, então eu só sei fazer, eu não sei quem eu sou. E esse não saber quem eu sou, ele me deixou durante muitos anos com um vazio no peito, com uma ansiedade, e era uma coisa horrível, assim, porque chegava à noite, muitas vezes, eu sentia falta de alguém, ou de alguma coisa, e quantas vezes peguei o carro e saí dirigindo sem ter rumo. E, e eu não conseguia entender, como se eu estivesse procurando alguém, procurando uma pessoa, procurando uma situação, alguma coisa que me tirasse daquela angústia, aquele aperto no peito, né? E, e muitas vezes eu me olhava no espelho, eu não enxergava, tanto é que teve pessoas que me falaram, me relataram situações minhas, né? Tipo, não, Emerson, lembra que a gente fez tal coisa, pá, não sei o quê. Tem até umas fotos lá do dia que a gente fez um churrasco, não sei o quê, uma janta e não sei o quê. Eu não lembrava de nada. Aquilo me assustou. Aquilo realmente me assustou, porque eu não, eu não, eu não aproveitei nada. Eu não desfrutei de nada das coisas. Eu estava no automático, tanto momentos alegres, felizes, quanto momentos de brincadeira, descontração ou até mesmo de conexão com amigos, amigos, familiares, não era tudo igual, era tudo a mesma coisa, né? E aí isso isso era como se eu tivesse entrado no piloto automático e, ó, dei a primeira e foi. E como isso me machucava, sabe? Realmente isso fazia com que eu sempre fui uma pessoa para frente, positiva, amigo, abraçava todo mundo, ajudava todo mundo e eu tinha às vezes muito mais tempo para as outras pessoas do que para mim, né? E, e a questão da identidade, tá? Ela tá muito ligada ao nosso amor próprio, a nos amarmos, né? Primeiro, né? Tu quer amar as outras pessoas, tu quer ajudar as outras pessoas, mas tu não te ama, tu não te cuida, tu, tu não tem a mesma dedicação contigo que tu tem às vezes com os outros. E isso vai te consumindo. Então, tu fica muito nas coisas que tu faz e não no que tu é. Isso foi o que eu. E aí se passaram, né? E brincando, se passaram 38 anos e eu tive 38 anos. E eu não sabia quem eu era. Cheio de post-its, como a Camila fala, né? Cheio de post-its, cheio de coisas que os outros, né, falavam e que muitas vezes eu nem coisas boas, coisas ruins, brincadeiras, né, sem graça, coisas que que eu não me identificava nem sendo, né, e não vivendo, né, não sendo feliz. Quantas pessoas hoje têm depressão, ansiedade, e isso vem da nossa, de não nos reconhecermos, né, na nossa identidade, né, É. na verdadeira E, identidade que temos, né. e a gente não se reconhece por causa dessas mágoas, né? Porque por que a boca fala, né? E os nossos atos falam do que o nosso coração está cheio? Porque a criança ela tem um tanque emocional. Todos nós temos um tanque emocional dentro de nós. E essa criança com esse tanque emocional esvaziado na infância, porque todo mundo nasce com um tanque vazio.
criança, ela tá sedenta por carinho, sedenta, ela tem o tanque vazio, ela tá sempre almejando o carinho dos pais, né? O carinho da mãe, o carinho dos pais, a atenção, o pertencimento. Então, o pertencimento, tipo, ela dá os bracinhos, entende? Então, quando a criança ela não tem esse tanque preenchido de amor, de atenção, de carinho, ela vai fazer o quê? Ela vai se tornar uma criança cheia de fraturas, cheia de buracos, cheia de vazios emocionais. Então, se nós vamos preenchendo nosso coração na infância com aquilo que a gente acha que falam para nós, que aquilo que a gente ouve, aquilo que dizem para nós, né? Se tu tá jantando ou almoçando em família e tu conversa e tu quer entrar no assunto dos adultos e o teu pai diz assim, fica quieta, tu não sabe de nada. A criança interpreta que realmente ela não sabe de nada. Por mais que ela tente ali, e outra, causa ali uma humilhação, causa ali um constrangimento, aí a criança começa a acreditar que ela é chata, que ela não é uma boa pessoa, que ninguém gosta dela, né? Um simples fato numa mesa, né? Só que gera essa dor. A criança derruba um copo. Eu nunca me esqueço quando a Camila fez essa relação em uma das lives dela, ou foi o Paulo, acho que foi o Paulo. Aí a criança derruba um copo, quebra. Enquanto um tipo de pai, né, que é amoroso, diz assim, espera, deixa que eu junto, deixa que eu te ajudo a juntar. Outros vão lá e gritam com a criança, sua menina burra, boca aberta, não presta para nada. Estabanada. Estabanada, atrapalhada. Traz ali vários adjetivos negativos para essa criança. Né? E aí a criança ela começa a enxergar que ela não tem valor mesmo, que ela começa a acreditar que ela não sabe nada, que ela não faz nada direito, entende? E se esse fato aconteceu num dia que tem visita na casa ou mais pessoas, é humilhação. Forte Aí vira uma impacto. coisa sobre forte impacto emocional, né? Isso a gente aprendeu, né? Que as nossas crenças são formadas ou por situações repetidas ou por forte impacto emocional. No caso das crianças, o que acontece, né? Nós que viemos de uma geração onde a geração de ferro, né? Era tudo sobre forte impacto emocional, né? Isso eu me lembro muito bem que meu pai ele não falava, ele gritava parece que para mostrar autoridade, né? E ele falava, olha, ele era um que falava, ô estabanado, mas que é isso? Ou quando eles estavam conversando, ele já chegava e já cortava, dizia assim, agora fica quieto que agora o assunto é de adulto, não é para criança, cala a boca. Aí então opa, eu já pegava e saía, né? Muitas vezes eu preferi, quando eu via o olho dele, quando eu via que ele ia se expressar, eu já saía, né? Para não sofrer a humilhação. Porque eu sofri, mas não que ele entendesse que isso fosse uma humilhação, né? A maioria dos nossos pais nem entendem isso. Eles não chegaram a esse grau de conhecimento, né? Eles simplesmente exerciam a autoridade de pai e de mãe e para eles aquilo ali era educar, tá? E eu sou grato, amo meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, devo tudo a ele, né? Amo ele, perdoei ele e entendi que se ele fez isso comigo foi porque alguém fez com ele. O pai dele deve ter feito bem pior com ele. E tá tudo certo, né? Mas tudo isso que foi falado, que isso vai contaminando a nossa identidade. A criança começa a achar, eu sou estabanado, eu não sou uma criança boa, eu sou atrapalhado, eu sou uma criança ruim. Olha só, e isso vai sendo internalizado na identidade. E essa identidade
ela vai, que é uma identidade falsa, não é a identidade que nos foi dada, muito pelo contrário. A nossa identidade não é essa, né? Gente, a gente só consegue perceber isso depois que a gente se coloca em situações de sofrimento, porque a gente traz essa identidade falsa, né? Essa identidade que não é a nossa. E fica muito claro aqui, né? Até está citando aqui, né? Quando é estudado o povo judeu, a saída do povo judeu lá do Egito, né? Conduzido por Moisés, né? Como essa passagem, ontem eu tinha participado de uma conexão na igreja, a gente estava falando e eu falei sobre isso. O povo ele foi liberto, viu todas as maravilhas que Deus fez para tirar eles da mão dos egípcios, libertou eles, né? Jogou fogo do céu, abriu o mar para eles passarem e mesmo assim eles murmuraram, e mesmo assim eles reclamavam, e mesmo assim eles eram estúpidos uns com os outros, eles passavam o tempo todo reclamando e essa identidade adulterada deles fez com que eles perdessem as promessas de viver as promessas que foram dadas para eles. Eles tinham promessa de uma terra prometida, que emanava leite e mel, e porque eles só murmuravam, e só reclamavam, e só enxergavam os problemas, porque com isso eles perderam, né? Perderam de viver o extraordinário. E quantos de nós perdemos de viver o extraordinário porque ainda estamos com uma identidade de pessoas que não são livres? Escravos, né? Escravos, exatamente. Uma mentalidade de Isso que eu ia escravo. dizer. Enquanto a gente não curar os traumas da infância, essas feridas, essas mágoas do que nos disseram, do quanto nos maltrataram, do quanto nos abusaram da nossa identidade, fisicamente, psicologicamente, do quanto fomos abandonados dentro do próprio lar. Às vezes o pai e a mãe da criança estão ali, mas o pai está viciado no celular, viciado em tela, a mãe está viciada na cozinha. Os pais, eles estão em conflito, eles estão muito preocupados com eles mesmos e esquecem completamente da criança dentro de casa. A criança fica jogada num quarto como se fosse a própria criança, é como se fosse um escravo também, só que um escravo diferente, um escravo ali, um prisioneiro, porque a criança eles não levam a criança às vezes nem na pracinha, nem num parque, nem num shopping. Dá um celular ali que ele fica quieto. Exato, entende? A criança é prisioneira e esses dois são dois escravos da sua personalidade egóica, cheio de defeitos, cheio de mágoas, cheio de problemas, e aí eles ficam nesse conflito, a criança vendo, a criança cresce. Primeiro, eu sou culpada dos problemas dos meus pais, eu sou ruim, né? Quem sou eu para ter nascido nessa família? Meu Deus, eu não pertenço a essa família, ninguém gosta de mim. Começa criando valores, aquela criança que assiste tudo aquilo ali, valores distorcidos da sua identidade, valores distorcidos de si mesmo, e se torna o quê? Um adulto que é outro escravo, escravo das suas dores, escravo, daí não se permite ter um relacionamento bacana, porque não tem paciência de esperar. Ontem eu estava falando com uma amiga, e ela estava dizendo assim, Débora, é muito interessante que quando eu percebi que eu saí de um relacionamento, emendei em outro, saí do outro e emendei em outro. E agora ela veio fazer uma imersão com a gente, comigo e com a Maura e com a Bruna um mês atrás. E aí ela disse assim, eu não me permiti ficar um tempo sozinha. Então, quando eu fiz a imersão com vocês, eu descobri que eu não me conheço.
como eu sou, como eu funciono sozinha. Por quê? Porque ela foi emendando um relacionamento atrás do outro, e aí a gente trouxe umas coisas ali, e aí ela ficou pensando, meu Deus, mas quem eu sou? Quem eu sou de verdade? Porque eu não sei, eu não consigo. Eu achava que eu não conseguiria viver sem alguém. Só que a gente pode viver, né? A gente precisa nós nos amarmos a si mesmo. A gente precisa nós nos nutrirmos, nós nos preenchermos da luz de Deus, da sabedoria divina, entende? A gente precisa ter essa conexão profunda e amorosa com Deus, com o Criador, para depois procurar alguém, no caso das solteiras, procurar alguém que faça esse preenchimento. Porque, na verdade, nem é um preenchimento, é quando você transborda no amor, que você atrai uma outra pessoa transbordante no amor também. É quando Não é o meu vazio que vai é fechar o vazio do diferente, né? É outro. quando tu consegue sair, né? Por isso que a gente vive, quem vai para a jornada entende que a primeira coisa que tu tem que fazer é te desliga do celular, te desliga. Nós começamos a nossa jornada com imersão, né? Fazendo uma imersão onde nós imergimos dentro de nós mesmos, né? Eu sou grato, sempre vou ser grato pela vida do Paulo Vieira, pelo método que ele criou, pela oportunidade que ele dá para as pessoas de se autoconhecer e de ter colocado pessoas maravilhosas como tu, a Maura, a Mônica, né? O próprio Gilmar, a Tânia, pessoas que foram para lá se conhecer, se descobrir e trilharam uma jornada. Porque todos nós, nós não fomos lá pela alegria, a gente foi pela dor. A gente foi lá realmente sem nos conhecer, sem saber quem éramos, né? E a gente se permitiu olhar para dentro, acessar as nossas caixas, né, sentimentais, né, e emocionais, e, e nós éramos escravos do não perdão, porque estava tudo ligado lá atrás, com orgulho, com raiva, né, com desprezo, né, com rejeição, né, com rejeição, muita rejeição, muito sentimento de não merecimento, né, não merecimento, e isso estava muito ligado à infância. Por isso que quando a Débora fala muito da questão assim, olha, cuida o que tu faz com os teus filhos, porque tu tá repetindo o padrão do que fizeram contigo. E por mais que tu critique o que fizeram contigo, tu faz igual. Tu faz igual. Por quê? Porque a tua identidade foi alterada para ficar igual àquela identidade que já estava alterada. Porque as pessoas são consequências de outras pessoas. Quer mudar essa identidade, quer verdadeiramente saber quem tu és, qual é a tua verdadeira identidade, tu precisa trilhar a jornada. Precisa parar. Tu precisa fazer todo o caminho de volta e ver onde está o problema. E às vezes o problema, ele é um problema que dói. É um problema que tu tem tanto orgulho que eu não falo com aquela pessoa mais, eu não quero saber disso, eu não, sabe? E aí tu fica esse problema, esse não perdão, ele te sufoca, tu fica acorrentado a isso. Eu tinha uma raiva dentro de mim, uma situação assim que eu não conseguia compreender, né? Que não era um sentimento bom para mim. Até que eu fiz isso. Até que eu fiz essa jornada de tentar entender onde é que foi que tudo começou. E aí eu entendi que criança tinha que ser criança. Eu não fui criança. É. Criança tem que ser feliz, tem que ser amado, tem que ser. Quando tu tem um filho, tu tem que abençoar o teu filho com amor, com palavras de incentivo, e muito pelo contrário, né? Não é criticando, é amando. Amando ele com humildade, com respeito, com coragem, validando ele.
e entendendo que, como a Débora falou, a gente é uma folha em branco que está sendo escrita uma história. E o pai e a mãe estão escrevendo nessa folha em branco, nesse caderno em branco, desse livro que está começando. As E o primeiras pior de páginas são tudo, escritas pelos pais. se os pais se omitem a escrever essas páginas, os espaços dessa página não ficarão vazios. Alguém vai preencher e talvez seja aquela vozinha ruim, né? Aquela voz julgadora, né? Que, e, que, que é o que define quando a gente não entende a comunicação do outro, né? Muitas vezes nós não entendemos, né, que a comunicação da pessoa não, simplesmente a pessoa não estava bem naquele dia, ela falou daquele jeito áspero, grossa ou, né, de uma forma que com rispidez e que não é nada contigo. Muitas vezes a gente acha que é com a gente, que a gente fez alguma coisa errada e que a gente não é merecedor daquilo, né? Ou é merecedor de uma coisa ruim porque a gente é uma criança ruim, né? É uma criança. Olha só, agora me veio, né? Quantas crianças na sua infância se olham no espelho e dizem: eu sou feia. Ah, eu narrei esse fato o ano passado, o ano retrasado, lembra? Eu passei a criar meus sobrinhos, né, junto com a minha mãe, quando a gente pegou a guarda deles. O que que aconteceu? Lembra que eu comentei que a minha sobrinha, ela não gostava de pentear o cabelo, nem se arrumar para ir para a escola. Ela tinha uma questão muito forte ali de identidade distorcida. Ela Exatamente. Eu fui fazer o exercício do espelho com ela, exatamente isso. Pedi para ela olhar para frente do espelho e se enxergar, porque eu queria fazer só uma trança nela. Eu queria fazer uma trança bonita para ela ir para a escola, ela não queria fazer, não queria pentear o cabelo. E foi bem difícil, assim, porque eu disse assim, olha como tu é linda. E ela dizia, não, tia, eu não sou linda. Eu não sou bonita, tia. Eu não vou arrumar meu cabelo. Foi uma briga ferrenha ali. A menina tinha, na época, ela tinha 6 anos, primeiro ano, isso. E aí foi muito complicado. E aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ela tá com a identidade completamente distorcida. Eu disse, quem te falou que tu é feia? Ela disse assim, a minha mãe. Entende? Então, assim, hoje ela se arruma. Essa semana teve as brincadeiras do cabelo maluco. E aí, sabe, é quase uma festa fantasia a escola. Então, a minha outra sobrinha mais velha arrumou o cabelo dela. Foi um dia que eu tinha muita coisa para fazer, não consegui. E aí ela arrumou o cabelo dela. O Thomas foi com o cabelo arrepiado também, entende? Então, hoje eu vejo a restauração da identidade, assim. Tem coisas a trabalhar? Tem. Porque ninguém sai ileso da infância, assim como nós, né? O Emerson, tu se autoconheceu, ainda provavelmente está nessa caminhada de autoconhecimento Todo dia. todo dia. Eu também, volta e meia, a gente se pega pensando em algo que não, né? Pensando, tendo pensamentos negativos, volta e meia a gente se pega xingando ou brigando. Eu não grito, muito difícil, né? Eu sou uma paz que nem eu acredito às vezes, mas eu me retraio e sinto raiva, que é o que a minha criança interior fazia, né? Minha criança, quando pequena, fazia. Então, quando eu me pego também com um sentimento de raiva por alguém, hoje opa, pare um pouquinho, por que eu tô sentindo raiva? Eu já me recolho e já começo a fazer todo um exercício ali para entender aonde vem, qual foi a causa, qual o gatilho emocional que surgiu a partir, né, que fez aquilo ali, e vou para a cena para tentar entender, para fazer a ressignificação. Porque A o que quebra de estado, né? acontece? É para quebrar o estado, né? É Para isso quebrar aí, o quebra. estado. Só que o que acontece? As pessoas que não fizeram uma formação em coaching, elas não vão saber fazer todo esse processo. Então, o que acontece? Uma pessoa que não tem formação em coach, alguém vai falar algo que vai gerar um gatilho, ela vai revidar,
ela vai bater boca, ela vai xingar, ela vai brigar, ela vai ser ofensiva, ela vai ser grosseira, vai ser ríspida. No caso dos casais, né? Quantos casamentos a gente vê aí que estão numa função completamente disfuncional, né, Emerson? A mulher faz alguma coisa, o cara fica chateado, ele já não vai para casa, já vai pro bar com os amigos, tem sempre um amigo que convida para fazer algo diferente, ele vai, conhece alguém, já trai, aí depois não tem peso nenhum na consciência. Aí um belo dia eles estão num relacionamento um pouco melhor, né? Aí agora eu vou entrar numa outra situação aqui. Eles estão num relacionamento mais, né, um pouco melhor. Aí vamos supor que essa mulher presenteie ele com algo. Aquele peso da consciência do que ele fez lá semanas antes, ou um mês antes, ele começa a pensar assim, meu Deus, mas essa mulher me valoriza tanto. Eu sou um isso, eu sou um aquilo, eu sou... Entende? E aí, um belo dia, eles estão numa boa de novo, né? E ele começa com essa culpa, que daí ele não falou para ninguém o que ele fez, ele não se humilhou, ele não refletiu. E aí ele entra no looping da culpa, ele começa o que? Se auto-sabotar. Ele vai criar situações, ele vai contar historinhas para ele mesmo, para brigar. Ele vai procurar briga, ele vai. Todo qualquer motivo vai virar motivo de briga, por quê? Porque ele precisa levar ela para o estado em que ele é a vítima. Isso. Para se justificar aquilo que ele fez. Então, aí é isso. Essa é a narrativa, né? Eu sou a pessoa que foi atingida, tá? Nós criamos narrativas, nós criamos nossas historinhas internas, né? E o que tu traz sobre questão de relacionamento, eu tinha esse problema, mas por quê? O que eu vi na minha infância? Eu vi meu pai e minha mãe brigando sempre. Eu nunca vi meu pai e minha mãe um fazendo carinho no outro, um tendo atos de amor um com o outro, tipo a minha mãe fazendo café pro meu pai, meu pai fazendo um carinho na minha mãe, tratando ela como uma rainha, como uma princesa. Não, meu pai não fazia isso. Eu me lembro deles brigando, um xingando o outro, gritando um com o outro, e aquilo nos deixava muito ansiosos e mal. A gente só queria que acabasse. E isso eu criticava muito. Eu falava que eu não ia ser igual ao meu pai, que eu não ia fazer isso. E o meu pai, o que ele fazia? Ele saía, fazia justamente isso. Brigava e ia pra rua. Brigava e ia pra rua. E eu e meu irmão, a gente ficava esperando ele. E quantas tardes nós ficamos de final de semana esperando ele para ele nos levar na pracinha, para jogar uma bola, para ficar com a gente. E aquele momento não chegava nunca. Não chegava nunca. E a gente foi crescendo. E aquilo foi ficando. E depois nos relacionamentos, olha só, começou tudo muito bem. Mas conforme a gente vai entrando na fase adulta e vai amadurecendo, como vem essas coisas mais profundas automaticamente teu cérebro. E eu passei por relacionamentos com pessoas boas e pessoas boas todas eram, mas também com seus traumas, com suas histórias, e nós procurávamos nos prejudicar, nos agredir verbalmente. Então eu comecei a buscar e a repetir o padrão do relacionamento do meu pai e da minha mãe. E era briga por nada. Chegava a ser até ridículo. Teve vezes, então, mas por que eu briguei? Por que a gente, muitas vezes, um falava uma coisa, mas aí é que tá. Aí eu entendi que o jogo do relacionamento é um jogo de comunicação. Como tu te comunica com a pessoa, com o teu cônjuge? Que tipo de comunicação tu tem com ele? Tu para, tu olha nos olhos dele, tu conversa com ele, tu expõe o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, as tuas expectativas,
Outro simplesmente passa falando sem olhar para a pessoa, como se fosse uma qualquer, e tá tudo certo, e a pessoa tá pensando em outra coisa, daqui a pouco recebe aquela informação, não entende direito, já sai discutindo, brigando. Não, não é bem assim. O que tu tá pensando? Ou muitas vezes a gente faz aquilo que a gente viu a nossa mãe fazer com o nosso pai, tipo, que criticava, né? Ah, não lava a louça, não ajuda em nada, não ajuda em casa, não deixa a roupa pela casa. Ele está repetindo o padrão que ele viveu. Quando você aceitou ter uma pessoa, você também tem que entender que essa pessoa ela vem com a sua história, com a sua trajetória. E aí tem todas aquelas coisas que ele viveu, ouviu, sentiu durante toda a infância dele que formou esse adulto, né? Às vezes um adulto mimado, às vezes um adulto vitimista, às vezes um adulto que quer ser servido, né? E tem pessoas que não entendem isso. Quando começa o relacionamento, todo relacionamento no início, ele é bom por quê? Porque as pessoas se comunicam se olhando. Por quê? Porque é um momento de contato. Um olhando no olho do outro, um fazendo carinho no outro, um falando o quanto ama. É um momento de conquista, é um momento de do que a gente faz? A gente cede, cada um dá um passo para trás. É o momento da humildade, né? Da conquista. É um momento em que a gente se permite, né? Ser menos do que a outra pessoa para agradar a outra pessoa. Olha só, é o jogo. Conforme vai passando Na o tempo, verdade, não, Emerson. Se permite ser menos. Tu diz as pessoas comuns ou as pessoas com autoconhecimento? não, as pessoas comuns. Eu Ah, não tá. tinha. As pessoas comuns, Tá, a pessoa com autoconhecimento é outra coisa. Eu não tinha esse autoconhecimento. tá. Então, eu Tá, então eu, faz sentido. A pessoa eu ela se tava diminui para caber no mundo do outro. exatamente. Tem pessoa que se anula. Ela vai se só que aí que tá. Um vai se anular mais que o outro. E quando o outro perceber que não, só um pouquinho, mas tu era assim antes, agora tu quer mudar, porque tem isso. Vai passando o tempo e a pessoa vem trazendo aquela personalidade e vem trazendo as crenças dela e vai ficando mais forte e aquilo começa a confrontar. Aí aquela pessoa que era amorosa, carinhosa, ela passa também a ser ríspida. Eu sei porque eu fui isso. Chegou um momento em que eu estava tratando mal, em que eu não estava sendo um bom parceiro. Eu não estava sendo uma pessoa que honrava, validava, amava. Chegou um momento em que era briga e crítica. E aí, e aí começa, conforme as brigas começam, o distanciamento começa. E o distanciamento, e aí que está a falha. Porque eu, quando eu cheguei no treinamento, lá no Método CIS, eu fui para lá porque eu estava me separando. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer o Método CIS para, ou, né, eu vou para mudar minha vida. Eu vou lá, vou fazer o Método CIS. Se tiver que acabar, a gente acaba. E se tiver que recomeçar outra vida, eu vou recomeçar. Eu fui para lá, sim. Tanto é que a Fernanda, que hoje a gente é casada, eu falei para ela, eu vou ir. Ela disse, eu não vou, isso é coisa de louco. Aí eu disse assim, bom, então tu tem duas alternativas. Ou tu vai, ou pega tuas coisas e vai. Ah, mas tu tá mandando embora? Não, eu tô te dando duas alternativas. Ou tu vai comigo, e a gente tenta se entender, vai que a gente descobre que não é mesmo nós dois, e que nós temos que acabar e cada um pro seu lado. Ou tu já pega tuas coisas e vai, porque eu vou lá e eu vou mudar a minha vida. Eu vou para lá e vou recomeçar. Eu quero ser feliz. A única coisa que eu sabia que eu ia para lá e que eu queria, chega, eu não aguento mais isso. Eu não tô no relacionamento para ser infeliz. Eu era infeliz. Eu tratava, maltratava ela. Sim, porque o que acontece? A gente que tem trauma, todo mundo tem trauma da infância. Nunca vai ser feliz, gente. Isso aí. Nunca vai, enquanto tu tem ferida emocional, enquanto tu tem fratura na tua alma, enquanto tu tá machucando, ferindo o outro ou sendo ferido, enquanto tá infeliz, nunca, 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 nunca vai atingir a plenitude da vida. Porque a pessoa sempre vai estar ativando o gatilho, né?
Ativa gatilho. Aconteceu um negócio, é um gatilho, aí já tá gritando, já tá brigando, já tá xingando, Isso já aí. tá sendo estúpido, já tá sendo grosseiro, já se fecha no seu mundo e cria uma barreira ali, um muro, né? A Camila Vieira traz muito essa questão dos muros emocionais. A Joyce Meyer, ela usa a expressão também muros. Isso, ela fala de muros e pontes, né? Então ela fala quebra um muro e constrói uma ponte, entende? Então assim, essa coisa da indiferença, ser indiferente com o outro, se fechar, ficar quieta, não fazer, tipo no caso das mulheres, né? Não, se ele não falar comigo, eu não vou falar com ele. Se eu não vou falar, né? E homens também pensam assim, se ela não falar comigo hoje, eu não vou falar com ela. Vou ficar no bar, vou ficar bebendo, não vou falar com ela, não aguento mais. É uma indiferença. Tá tratando o outro com indiferença porque não quer resolver. Ah, eu não me importo mais, fica no bar até a hora que quiser. Faz o que quiser, chega só amanhã. Que é melhor, nem vem para casa, não precisa. Não precisa, já não importo mais. Muro da indiferença. É um muro, a pessoa ela não quer resolver. Ela tá infeliz e ela já conformou com aquilo ali. Entende? E o porquê? Tá escravo da dor emocional, não sabe resolver, não consegue resolver. Então, outras questões assim, aquelas mulheres são guiadas pelo orgulho, pela vaidade, lamurienta, tudo é um vitimismo, sabe? Ou tudo, no caso do orgulho, é aquelas pessoas que estão sempre com o gatilho pronto ali para Responder. rebater, para responder, Tem e ela resposta para vai, tudo. vai, vai até ter a última palavra, até esgotar esgotar o outro com as suas questões, até provar que ela é certa, que o que ela está falando é válido, que é certo. Às vezes é uma briga por causa da cor da sala, a cor da tinta que vai pintar, o tipo de armário que vai comprar. E aí Quer ela impor fica as suas ali, verdades, né? ela quer, fica ali, sabe? Então, as brigas, normalmente, dos casais, elas começam com coisas pequenas e miúdas. A maioria das Nunca foi por vezes. acaso. Um relacionamento não acaba por acaso. Ele é a soma de tudo que tu vive todos os dias, de como tu te comporta, de como tu te comunica todos os dias com essa pessoa que está ao teu lado. Pô, tu escolheu estar com essa pessoa. Quando eu entendi isso, eu entendi, sabe como? Lá no Método CIS, olhando, fazendo uma atividade lá, que a gente para um na frente do outro e olha no olho da pessoa e tu fica ali alguns minutos olhando para a pessoa e aí tu tem que acariciar o rosto da pessoa, a orelha da pessoa e falar as características positivas dessa pessoa. Naquele dia, eu, eu parei e fazia muito tempo que eu não olhava nos olhos da minha mulher. Olha só, aquilo me veio assim, olha os traços do rosto dela, olha, porque daí eu botei a minha atenção naquilo. E aí eu comecei a entender e ali naquele momento tudo aquilo que estava atrapalhando saiu fora e eu me reconectei. Tanto é que eu saí do método CIS, né? Que nem eu digo, eu cheguei lá me separando e saí de lá e quando eu cheguei em casa eu pedi minha esposa em casamento. Eu me reconectei com ela, né? Eu limpei o ruído todo que tinha e a gente se reconectou, a gente casou e hoje a gente vive um relacionamento, não é 100% perfeito, porque ninguém é perfeito, mas a nossa comunicação melhorou muito. A gente não briga, um não grita com o outro, um não agride o outro. A gente conversa mais, a gente hoje é mais carinhoso um com o outro, entendeu? Então, essa jornada melhora assim, nos melhora como pessoa e faz com que a gente ame a outra pessoa e entenda também que a outra pessoa precisa ser amada, precisa ser validada, né? A gente tem que se Porque é uma, validar, né? porque E se é amar, uma decisão, né, Emerson? é, todo Porque dia. A assim, vida é feita de decisões. decisões. Porque assim, ó, tem estudos científicos que falam que a química dura 2 anos. Então, assim, a pessoa, quem tá solteiro aí, né? E mesmo quem não tá,
se afeiçoa por alguém, gerou a química, se apaixonou, né? Tem toda a química da paixão ali. Gente, é 2 anos, comprovado cientificamente. E hoje, a gente estudando essa coisa da dependência emocional, a gente entende que, na verdade, a química nada mais é do que um encontro de eus, um encontro de egos. Entende? Então, quando eu tô com a minha, se eu tô com a minha identidade restaurada e lapidada, eu vou encontrar alguém que está trabalhando a sua identidade também. Agora, se eu não estou com a minha identidade lapidada, não estou aqui trabalhando o autoconhecimento, se eu não estou aqui ressignificando as minhas dores, se eu não estou curando as feridas e os traumas emocionais, o que eu vou encontrar? Eu vou me atrair, criar uma química no meu corpo, vou criar aquela química corporal e ali toda aquela coisa da paixão, da loucura, né, por outra pessoa, aquilo tudo é corrompido. Por quê? Porque se a minha identidade está distorcida, eu vou atrair alguém que tenha a identidade distorcida também. Então, mas igual, a química dura 2 anos. Por que o amor é uma decisão? Porque a química vai sumir. Então, se você não trabalhar olhando nos olhos, trabalhar, que eu quero dizer, é a decisão do amor. Porque o amor, ele é uma construção. Todos os dias, como o Emerson falou. Se todos os dias você não olhar nos olhos da pessoa que você está ao lado, se pelo menos uma vez por semana não trabalhar a linguagem dos presentes, se você não trabalhar o tempo de qualidade, se você não trabalhar ali o atos de serviço, entende? Se você não trabalhar as 5 linguagens do amor, que agora me fugiu uma, eu acho que é o toque físico. É o toque físico e a validação. É isso, frases encorajadoras. Se você não trabalhar essas 5 linguagens, alguém vai fazer por você, o tanque emocional dessa pessoa vai ficar vazio. Então, essas pessoas que traem, que a gente vê muito, sempre tem um buraco ali. Espaços não ficam vazios. Aí. A pessoa que trai, ela tá traindo. Gente, eu não tô dizendo que isso é certo. Eu Tá estou justificando que é errado. Continua sendo errado, tá? Que tem um vazio ali. A pessoa está buscando em outra pessoa aquilo que você não está entregando. Entende? Da mesma forma, se você está se sentindo que não tá legal, que não tá gostando, aquele vazio você precisa comunicar, o outro não tem como saber. O livro Raiz da Rejeição, a Joyce Meyer traz inúmeros exemplos que ela não tinha uma comunicação assertiva com o marido dela e eles viviam em atrito. Isso aí. Só que ele tinha muito autoconhecimento, então ele ficava na dele, porque ele sabia que a questão é que ela tinha que mergulhar no autoconhecimento. Então ele teve paciência com ela no processo dela, entende? Então assim, e é um ótimo livro, gente. Quem não leu Raiz da Rejeição, leia. Tá? Maravilhoso. Então essa questão aí do amor, ele é uma decisão. Se a pessoa ela não toma a decisão de amar todos os dias aquela pessoa, ela não tiver atos, amor, a palavra amor é uma ação, é movimento. Não é esperar sentado que o outro faça por você. Você... Eu vou, assim, ó, uma das coisas que nem a Débora falou, se você não busca o conhecimento, né? A questão da química, ela dura 2 anos. Tu tem como refazer a química? Tem, mas é que tu tem que ter conhecimento das ferramentas que tu tem que aprender para poder restabelecer de novo essa química, tá? Tem porque eu restabeleci a minha química com a minha esposa, né? Tanto que eu pedi ela em casamento, eu me reapaixonei por ela e foi realmente uma coisa para mim maravilhosa, porque eu realmente passei a viver um relacionamento pleno, né? Eu me permiti isso, mas aí eu passei a fazer aquilo que eu fazia no início e que as pessoas deixam de fazer, que é olhar nos olhos, que é respirar na mesma frequência da pessoa, parar na frente da pessoa, olhar ela, acariciar ela, validar ela, perceber, né,
o, as, aguçar os sentidos do toque na pessoa, o beijo, o beijo. A maioria dos relacionamentos, um beijo de língua, vamos lá. Um beijo de língua num relacionamento, ele esfria. Depois de 2 anos, é só selinho. Aquilo ali meio que, né? Uma coisa sem fria, sem, sem ter um toque, sem ter uma troca de sentimento. E aí, isso tudo tem que retornar. Vamos lá. Você quer ser amada, você também tem que tocar. Você também tem que procurar. Você tem que beijar. Você tem que amar. O homem, a gente costuma dizer que o homem, ele normalmente é 3 linguagens que é dele, né? Que é a validação, né? A validação, que é o toque físico e atos de amor, né? Ou atos de serviço seria, porque o homem ele é muito simples, né? O homem ele age muito no cérebro dele de sobrevivência, né? Ele é moldado para isso. O homem não é dado muito ao sentimento. E até uma coisa engraçada, porque na Bíblia diz que as mulheres, né? E aí a interpretação das pessoas sobre isso, ela fala que a mulher deve se submeter ao seu homem e o homem deve amar sua mulher. Porque, e aí todo mundo, não, é só um pouquinho, Emerson, isso aí é machista. Eu disse, não, 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 isso não é machista. Não é machista. Porque qual é o desafio? O desafio do homem é amar a mulher, porque a mulher é emoção. E o desafio da mulher é justamente entender que para o homem é um desafio amar. E aí as pessoas não entendem isso. Mas tá ali. E aí tu tem que entender isso. Quando eu entendi isso, eu, olha só, realmente, qual é o desafio do homem? Amar. Porque o homem ele é muito funcional, ele é muito racional, ele não tem o sentimento. E aí tu vai para a química, o homem ele libera, depois do sexo ele libera uma química que faz com que tipo ele tá relaxado, tá tudo bem. A mulher não, é ocitocina, ela quer ser amada. Olha só, e isso, ela quer ser abraçada, ela quer ser acolhida. E nós não entendemos sobre isso. Mas a química começou a revelar, os estudos começaram a revelar. O homem libera dopamina, libera endorfina, a mulher não, ocitocina. E esse é o desafio. Esse é o desafio. Quando a gente entende isso no relacionamento, as coisas passam a ser mais fácil. Aí, em vez de tu, no momento que tu vai lá e tem o teu momento de fazer amor com a tua esposa, tu sabe que ao final tu tem que abraçar ela, tem que fazer carinho nela, tá? Quando você tem o conhecimento, se você não tem conhecimento, você magoa a outra pessoa com essas coisas, porque você não sabe amar. E amar é conhecer o teu cônjuge, te colocar a conhecer a pessoa que está ao teu lado. Qual é a linguagem de amor que ela tem, né? Qual é o que ela gosta, né? E é isso. E as pessoas interpretam errado. Não, mas isso é machista. Não, não é machista, não. Não é machista, é o desafio do homem e da mulher. Da mulher de entender, não, olha, se submetam aos seus maridos, se submetam aos maridos por quê? Ah, não, mas não é atos de serviço. As pessoas pensam assim, não, que a mulher, ela tem que ser a dona do lar, ficar só em casa, cuidar do cara e ser faxineira do cara. Não, não, isso não existe mais, gente. Isso aí foi numa época lá atrás. Hoje não. Hoje, o que um serve o outro? Um serve o outro em amor. Em amor, tá falando de amor. Do cuidado. Do cuidado. Tá, mas como assim? Sim. Qual é a dificuldade? O homem procura a mulher não procura. Ah, Emerson, por que tu tá sendo duro assim? Porque é verdade. Porque o homem, para ele vai estar pronto todo dia. Para quê? Para a relação sexual. A mulher não. A mulher não.
E é só por isso, e nós estamos falando exatamente neste ponto que as pessoas não entendem que perdem um relacionamento. No momento, como a Débora falou, no momento em que tu rejeita o teu parceiro quando ele te procura, não existe espaço vazio. E nós que estudamos sabemos qual é a primeira rejeição que uma criança, que um homem sofre. Quando ele é retirado do seio e já colocado no berço e enfia uma mamadeira nele. Porque naquele momento ele perdeu o contato, com a mãe, que o abraçava, que o acolhia, o calor quentinho, né? E tem muita mãe que já tira, não, agora tu vai, toma o bico, toma isso, toma... aquilo ali já é rejeição. Ele começa a ver, mas agora é frio, mas agora não tem mais, não tem o abraço, não tem o contato. E é isso. E o homem, ele, naquele momento em que a mulher nega o homem, a rejeição, ele vai lá no subconsciente dele e busca aquilo que está lá no fundo. Eu estou sendo rejeitado. E aí, naquele momento, o cara entra no modo birra, fica brabo, já xinga. É o desafio de conviver, de amar um ao outro, vocês entender que um é do outro num relacionamento. É desafiador. Mas para isso você precisa ter a sua identidade fortalecida. Porque quando você tem a sua identidade fortalecida, você começa a aprender com mais sabedoria. Porque você sabe quem você é. E não vai ser qualquer narrativa que vai dizer quem você é. Os relacionamentos estão cheios de narrativas. Tá? E as pessoas estão fazendo várias narrativas sobre quem você é. Só que é você que tem que dizer quem você é. Você que tem que se descobrir. Emerson, a gente precisa encerrar, por causa do horário. O papo foi muito bom, a gente alongou, né? Acabou entrando, mas espero que esse tema possa ter despertado, né, nas pessoas que vão ver a live, que estão aqui conosco, que elas são filhas amadas de Deus, elas são abençoadas, altamente favorecidas, elas são vitoriosas, vencedoras, preciosas, amadas, verdadeiras, né, abençoadas, e que elas assumam isso, que elas assumam essa identidade maravilhosa, que é imagem e semelhança do Criador. Sim, somos imagem e semelhança do Criador. Tá bom. E pessoas que forem assistir essa live depois, né? Como avançamos bastante aqui no horário. Quem quiser entrar no grupo, entra no grupo que eu vou deixar o exercício lá de hoje. Não vai dar tempo. Eu preciso sair, tá, fechou meu horário aqui. E é isso. Gratidão por todos que estiveram aqui. Gratidão para quem for assistir essa live depois. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, encaminhe esse conteúdo para outras pessoas terem acesso. Afinal, caminhando de mãos dadas com outras pessoas, aprendendo esses conteúdos, é muito melhor do que caminhar sozinho. Tá bom? Um beijo grande. Tu quer fazer a oração, Emerson? Tem que ser bem rapidinho. Tá. Pai querido, Pai amado, te rendemos graças porque Tu é bom sempre. Nos dá a oportunidade de trazer a sabedoria, o entendimento e direcionamento sobre as Tuas palavras, Pai. E que possamos ter um dia abençoado e que cada vez mais nossa identidade seja restaurada e fortalecida. Para que saibamos, Pai, que somos Teus filhos amados e que somos altamente favorecidos. Que esse dia seja um dia abençoado nos seus lares, nos seus trabalhos, e que a sua identidade afloreça cada vez mais. Amém. 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 Então tá, gente linda, gente abençoada, gratidão, tenha um excelente dia. Gratidão, muito obrigada, pessoal. Beijo, amigo. Bom dia, amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.